Olá, povo do Rio de Janeiro. Está chegando na sua telinha mais um podcast do Fala Rio, o programa que se propõe a dar voz a quem quer ser ouvido. Eu sou Milton Rangel e estou aqui com uma convidada muito especial que com certeza todos vocês já conhecem, a minha amiga Paula do Vôlei. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Milton. Obrigado por esse convite de estar aqui com você, falando de diversos assuntos, né, do estado do Rio de Janeiro, das nossas vidas, do nosso dia a dia e da vida da população do Rio. As angústias, né, da população do Rio de Janeiro, que são muitas. Mas eu queria falar um pouquinho de você. Hoje eu queria começar falando de você. Depois a gente fala do resto, que são assuntos que sempre nos interessam, né? A questão social, a questão da educação, a questão da família, a questão religiosa. Vamos tocar nisso tudo, mas vamos falar do esporte um pouquinho. Claro, vamos falar do vôlei. Como você sabe, eu tenho uma grande amiga, né, a Virna, que foi, acho que, não sei se jogaram juntas ou se foram adversárias, como é que foi, mas é uma grande amiga, uma queridona. Um beijo, Virna. E eu conheço um pouquinho da história do vôlei por causa da Virna e por causa do Bernard, que também é um grande amigo, foi deputado, amigo, parceiro, hoje está no COI lá, cuidando das questões do comitê, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no vôlei, da sua vivência no vôlei. Então, Milton, eu iniciei a minha trajetória no esporte e eu faço questão de enfatizar isso, que a minha trajetória no esporte ela se inicia numa escola. A escola que eu fazia parte, eu tive a possibilidade de terem professores atuantes que acabaram me ensinando diversas modalidades. O primeiro contato com o esporte, a primeira modalidade que eu tive foi o atletismo, porque muitos pais, né, iniciavam as crianças, principalmente por causa da coordenação motora. E o atletismo, ele ensinava a marcha, aquela coisa toda. Então, o meu primeiro contato foi no atletismo. Participei de algumas competições de salto em altura. Inclusive, um abraço, meu professor Avelino foi um grande corredor, competidor na área do atletismo. E logo depois eu fui para o handball. Joguei handball 3 anos, era a modalidade que eu gostaria de seguir. Só que no estado do Rio não tinha incentivo, não era fomentado muito, não existiam equipes profissionais aqui no estado do Rio. Logo após, eu fui para o basquete e aí saíram até algumas matérias minhas. Não sei se você se recorda daquele jornalzinho rosa que tinha, Jornal do Esporte. Jornal do Esporte, né? Jornal do Esporte, aí saía a matéria ali, Paula Monstro. Desde os 13 anos eu tenho essa altura, né? 1,84 m. Então, era muito grande para a época, né? E aí, a princípio, eu ia seguir ali, mas meu pai falou, Paula, vai pro vôlei, basquete tem muito contato físico, não sei o quê. E eu acabei indo pro vôlei, que foi a minha última modalidade que eu não gostaria de seguir na época, por ser um esporte extremamente técnico. O vôlei é um esporte muito técnico. Mas acabei indo, porque logo depois eu tive o contato de ir para a Associação Cristã de Moços, né, a ACM. ACM, isso, na Lapa. Na Lapa, exatamente. Comecei ali o vôlei. E logo depois eu tive a oportunidade de fazer um teste no Tijuca Tênis Clube. Tijuca Tênis Clube, eu sou cria ali da casa. E logo no primeiro dia de escolinha, eu fui convidada para fazer parte da equipe, né? Porque o técnico das equipes foi lá em cima, na escolinha, que no Tijuca fica na área externa. E aí ele foi lá, viu uma menina grandona, toda desengonçada, e já levou para a equipe. E a minha trajetória se inicia no Tijuca Tênis Clube. Acabei jogando diversas categorias, eu era pré-mirim, mas eu já jogava mirim por causa da altura, e depois quando eu era mirim, infantil, infanto, eles acabavam me colocando para jogar diversas categorias, e dentro disso eu acabei sendo convocada para a Seleção Carioca. Jogando a Seleção Carioca, eu fui convidada para jogar na Seleção Brasileira, né, por um técnico de São Paulo. E esse técnico de São Paulo, que já era técnico da Seleção Brasileira, ele me convidou para jogar no time dele profissional, em Ribeirão Preto, em São Paulo. Então, com 15 anos, eu já estava indo morar fora do Rio de Janeiro, fora de casa, e já era atleta profissional. O coração da mamãe já ficou apertado. Me deixava na rodoviária, porque antes não era o aéreo, não era avião, já deixava com o coração apertado, né? E eu ficava muito tempo sem vir em casa, muito tempo. Era um ano e pouco sem vir para casa, sem vir para o Rio. O esporte é uma renúncia. É verdade. Você abre mão de muitas coisas. O atleta de alto rendimento, ele treina de manhã à tarde, aí descansa à noite e você é de segunda a domingo. Às vezes você tem um períodozinho de folga, mas é uma vida de renúncia. Então, minha trajetória, ela se inicia nisso. Se inicia aqui no Rio e depois, logo após, em São Paulo. E aí eu fico 10 anos em São Paulo. Mas você disputou a Olimpíada, né? Não cheguei a disputar a Olimpíada. Disputei campeonatos... Pan-Americano. Disputei campeonatos mundiais.
disputei uma Olimpíada universitária, sim, na Rússia. Uhum. Disputei campeonatos sul-americanos, disputei campeonatos europeus, disputei Grand Prix. Disputei diversos Isso é uma campeonatos. experiência de crescimento também na vida da pessoa, né? Eu fico imaginando que você tem que ser uma pessoa extremamente disciplinada, porque a gente vê os atletas, né, na quadra, né, jogando futebol, jogando vôlei, jogando basquete, você vê a parte final. Você não vê o que tem por trás disso tudo, né? Toda a dedicação, toda a disciplina que esse atleta tem que submeter para estar ali, para ser um atleta de alto rendimento. Porque uma coisa é você ser um jogador de qualquer praticante de qualquer esporte, né? Outra coisa é você ser um atleta de ponta, né? Você vê ontem, essa semana nós tivemos a notícia num jogo entre o Djanovic, eu não sei nem falar esse nome direito, e o Nadal. Foram 4 horas de esporte. 4 horas batendo numa bolinha, jogando tênis, correndo, indo na rede, voltando, correndo para um lado, correndo para o outro. E 2 craques, né? 2 feras. Quer dizer, então o jogo não é um jogo fácil, né? Não é um jogo de bolinha para cá, bolinha para lá. E você vê um atleta ficar 4 horas numa quadra para ganhar uma partida, a dedicação é muito grande. A paciência de quem está do lado de cada televisão para assistir 4 horas da mesma partida já é difícil. Imagina você estar ali dentro, a concentração que você precisa ter e a dedicação. Isso eu estou dando esse exemplo, mas isso vale para qualquer esporte, para qualquer prática esportiva, né? O vôlei também vai aqueles tie-breaks malucos ali, né? Que você não sabe, ele começa, mas você não sabe quando que ele acaba, né? De repente uma bola caiu, acabou, mas de repente a bola não cai, né? Só cai na hora que não é para cair. Então, são esportes que você tem que ter uma dedicação muito grande, né? O atleta de alto rendimento no vôlei, né? A gente treinava 6 a 7 horas por dia, né? De manhã. Às vezes se iniciava 8 horas da manhã e até meio-dia. E aí a parte da tarde também, mais 3 horas ali de dedicação. Eu sou na época, Milton, que o vôlei ele era de vantagem. Para você confirmar um ponto... Tinha que ganhar 2 vezes. 2 vezes, tinha que ganhar 2 vezes. Então, uma partida de vôlei antigamente durava mais ou menos isso. 3 horas, 3 horas e meia. E para que o telespectador pudesse ter acesso ao vôlei, pediram para mudar um pouquinho a configuração. Por isso que ficou agora só a confirmação de um ponto, que ficou um pouco mais rápido, que aí passou a ser 2 horas de jogo, 1h40, para que as pessoas tivessem paciência para assistir. Só tem o problema do empate no final, né? Quando empata no 7 ou empata aí que tem que ficar ali naquele 1-1 e não desempata nunca. Nunca. Mas é uma dedicação muito grande. Uma dedicação muito grande. Você não pode negociar com você mesmo. A partir do momento que você se propõe ser um atleta de alto rendimento, é o sono, é a alimentação, a parte física, a parte emocional. Você tem que estar com a sua parte emocional muito focada. Você aprende a deixar os seus problemas pessoais do lado de fora, que não é uma coisa muito fácil, principalmente para a mulher. A mulher, a cabeça dela funciona diferente do homem. A cabeça da mulher é como um fio, né? Tudo interligado. Então, tipo, se eu vou discutir com meu marido, eu vou falar de coisa de 1900 bolinha e vou falar de diversos assuntos. Meu marido não, ele vai falar só sobre aquele assunto específico, né? A cabeça do homem já é caixa, como várias caixas. Ele tira aquela caixa, resolve aquele assunto e guarda a caixa. Né? Da mulher, não. Então, para a mulher, às vezes, quando ela está passando por um problema fora e ela não transferir isso para a quadra, é um desafio, porque a cabeça fica o tempo inteiro e o foco atencional fica dividido. Por isso que, às vezes, quando você tira vamos supor, um jogador masculino, quando ele não está rendendo naquele jogo, você tira ele um pouquinho, às vezes ele consegue voltar. A mulher já é um pouco mais difícil, por ter toda essa... Entendi. E aí você me faz provocar um outro assunto, né? Já que falamos da cabeça do homem, da cabeça da mulher e da cabeça do transgênero. Como é que funciona isso? Acredito que a cabeça ela não mude. É claro que existe a identidade psicológica, que a gente fala. As pessoas, às vezes, são homens e se veem mulheres. Estou falando com uma psicóloga, pastora, jogadora de vôlei e etc. Essa identidade psicológica, porque assim, a identidade física ela está definida. Ainda que a pessoa
faça diversas modificações e a fazer, mas existe toda uma genética por detrás. É difícil você conseguir modificar toda essa carga genética de testosterona, densidade óssea, musculatura, né? Tudo que já foi desde o ventre, né, materno até a idade dela, e que ela começa a ter essa identidade psicológica e ela vai tentando cada vez mais se ver, né, como uma mulher ou se ver como um homem. É claro que quando a gente transfere isso para uma prática esportiva, sempre será desigual. Ainda que hoje os parâmetros, né, brasileiros e mundiais seja o controle da taxa hormonal para que aquele homem que se tornou trans participe de uma competição feminina, ainda não é o suficiente para que a força seja diferente. Me coloca hoje, se eu decido hoje mudar de sexo, e aí eu faço toda uma mudança de hormonal, injeto o hormônio necessário, me coloca hoje para disputar com os homens. Eu não consigo. O voleibol é impossível. Os caras hoje têm 2 metros e tralalá. A força que eles têm, eu não consigo. Você mal vai dar para levantadora, né? Mal vou dar para levantadora. E vou sair toda quebrada. Não tem como. Só que quando a gente pega um homem que se transforma em mulher e ele vai para uma competição feminina, é claro que ele vai ter vantagem. Dentro do vôlei nós temos a Tiffany, né? Uma excelente pessoa, maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Só que existe uma disparidade de arma. A gente não tem paridade de armas ali. É mais forte. Não tem jeito. Não tem igualdade. Então, nós não estamos falando aqui de preconceito. De conceito. De conceito, exatamente. Nós não estamos falando de preconceito. Porque as pessoas falam do esporte inclusivo, né? Só que toda vez que você faz esse movimento, você exclui uma mulher, você exclui alguém que poderia estar ali competindo em alto nível, tendo sucesso, mas você exclui porque você pega um trans e joga naquela modalidade. Você vê isso, Paula, isso para mim é uma coisa muito clara, quer dizer, você vê isso em toda a prática esportiva. Os recordes masculinos não são comparados com os recordes femininos. Não. Quando se fala de competição atlética, quando se fala de corrida, de salto com vara, natação, nada disso é comparado. Você tem os índices masculinos e os índices femininos. Sim. Os recordes masculinos e os recordes femininos. No esporte coletivo, no futebol, a Marta é uma craque. Craque. Foi uma das mulheres mais importantes para o futebol brasileiro. Mas ela não joga no time do Fluminense. Não. Se botar ela para jogar no time masculino do Fluminense, não vai dar certo. Se botar ela para jogar no time do Bangu, que é a 2ª divisão do Carioca, não vai dar certo. Porque é desproporcional a força e é desproporcional a forma de jogar. Então, a gente não está falando aqui de inclusão ou exclusão. A gente está falando aqui de conceitos que devem ser levados a sério, devem ser estudados pela medicina, e me parece, inclusive, que existe um projeto de lei, ou não sei se já virou lei, existe um projeto na direção de barrar essa mistura. Quer dizer, o trans tem que continuar disputando na sua área. Não é que ele não possa jogar vôlei, mas se ele é trans, ele é homem, ele tem que jogar no time de vôlei de homem, masculino. Se ele é trans, mas é mulher, ele tem que jogar no time de vôlei feminino e não no masculino. Porque o contrário a gente não vê, a gente só vê o homem querendo jogar no time da mulher. Agora, a mulher querendo jogar no time do vôlei, como você falou, vou me quebrar toda. Se eu entrar ali para ser levantadora, vou me quebrar toda. Entendeu? Então, a gente não pode entender como é que essas questões se misturam. E aí, puxando um gancho do trans, a minha assessora de imprensa aqui estava me colocando um pouquinho antes, quando a gente estava conversando aqui, que foi na semana retrasada, que teve algumas semanas atrás aí, que teve uma semana de comemoração de gay, não sei o que gay. E a primeira página do Globo e a primeira página do Segundo Caderno era um casal trans. Um casal trans que engravidou. Então eu digo que isso é a exceção confirmando a regra. Como é que se engravida? É homem com mulher, é feminino com masculino. Não existe outra maneira de se procriar. O resto é laboratório. O resto é laboratório. Homem com homem tem que arranjar uma barriga de aluguel. E mulher com mulher tem que pegar no laboratório um esperma masculino, um gene masculino para fecundar.
E aí é em laboratório. E a gente conhece vários médicos que fazem isso. Várias clínicas que fazem isso. Agora, eu fiquei assustado. É uma coisa assustadora você pensar num casal trans. Quer dizer, no casal trans engravidando. Quer dizer, engravidando de forma natural. De forma natural. Agora é um casal que não quer ser natural. E aí, como é que faz isso? Como é que a gente vive nesse mundo? Como é que a gente concebe essas coisas acontecerem desta forma? É disso que eu estou falando. E aí eu não estou falando com a psicóloga, eu estou falando com a Paula. Eu acho que isso é muito complicado para as pessoas tentarem massificar, tentarem transformar isso em práticas regulares, tanto no esporte quanto na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso é uma maneira de barrar o crescimento familiar, entram várias discussões aqui, principalmente na questão religiosa, mas não é nem por aí que eu quero entrar. Eu quero entrar pelo eixo da sociedade mesmo. Para onde essa sociedade quer ir? Não é isso? Você tocou em alguns assuntos importantíssimos. Vamos voltar um pouquinho para a área do esporte. Por que nós não criamos uma liga trans? Bom, cria-se uma liga trans. Acredito que existirão muitos patrocinadores, com tudo organizadinho, com comitê. O porquê que não criar? Acredito que nós resolveríamos, pelo menos em parte, um problema hoje que está no meio do esporte. Hoje é uma dificuldade, algo a ser encarado que nenhum comitê hoje sabe qual linha seguir, se libera, se não libera, aí a gente fica nesse meio do caminho. Então, cria-se uma liga trans, acredito que resolveria boa parte dos problemas. Essa questão do casal transgênero, ela é extremamente delicada. Hoje, as crianças nascem e parece que você não precisa colocar o sexo. Já tem projetos nessa direção, realmente. Não é isso? Tem projetos nessa direção. Como é que vai ser a construção da identidade? Como é que essa identidade física, biológica, social, familiar, como o mundo vai se comportar daqui para frente? O que isso tudo vai virar? Como vai ser? É um questionamento, é algo que a gente precisa realmente conversar, debater, questionar, não de uma maneira preconceituosa, mas, como você falou, como conceitos, defendendo os nossos valores, sim, porque agora, falando como pastora, Deus ele criou o homem e a mulher. Deus ele não criou o Adão e o Ivo. Ele criou Adão e Eva, né? E dentro de toda a sua constituição, como homem e como mulher, como você mesmo falou. Para que um casal, né, fecunde, tenha fecundação, tem necessário do esperma, tem que ter útero, ovário, tem que ter toda... Óvulo, né? Toda a biologia da mulher e do homem. Então, por mais que o ser humano tente lutar contra a sua natureza, contra aquilo que foi estabelecido por Deus, eu acho extremamente complicado. Como eu acho outra questão muito complicada, já que você entrou nesse assunto, é você obrigar um pastor a fazer um casamento de homossexuais. Essa imposição. Eu não posso mais ter meu posicionamento? Isso é preconceito agora? É verdade, Paula. E você, a gente está afinando em vários assuntos aqui, como não poderia deixar de ser. A gente vê exatamente isso tudo acontecendo. Nós tivemos uma estatística que saiu recentemente do IBGE, mostrando que a população gay, assumidamente gay, não ultrapassa 4 milhões. Nós temos uma população de 220 mil, 210 milhões de brasileiros. Ora, é o cachorro querendo balançar o rabo. São 3 milhões contra 220. 210, 200 milhões. Então, e aí você quer impor regra para Eu não sou a favor do preconceito, nem sou a favor de nenhum tipo de violência. Sou contra qualquer tipo de violência, até por formação religiosa. Sim. Deus é amor. Deus não é violência. Agora, eu não posso ser violentado. Eu não posso ser violentado como a gente é dentro da nossa casa. Eu não posso ser desrespeitado enquanto homem, hétero. Eu não posso ser desrespeitado.
branco. Tudo agora é motivo... Nós estamos querendo criar um preconceito de cor no país que estão querendo comparar com os Estados Unidos, que estão querendo comparar com outros países europeus. Existe preconceito racial no Brasil? Existe. Muito. Não vou dizer que não existe. Agora, o que estão transformando é uma guerra racial. Estão tentando transformar isso numa guerra racial, onde o branco tem que ser discriminado. Ora, nem o branco nem o negro. Os dois têm que conviver naturalmente, normalmente. As pessoas têm que viver respeitosamente. Eu não preciso gostar de um negro e nem preciso gostar de um branco. Eu posso não gostar de um branco e gostar de um negro. Qual o problema? Eu posso gostar de um homossexual. Gostar, que eu estou falando na questão de simpatia, de relacionamento profissional, social, coisa e tal. Agora, eu não sou obrigado a gostar. Eu também não posso ser obrigado a gostar de uma pessoa que não me agrada só porque eu tenho que ficar politicamente correto. Essa palavra, então, é terrível. A gente que é do meio político, politicamente correto. Ora, a gente está sempre politicamente errado. Porque a minha política não é a política que a gente vê aí, não. A política que eu pratico, que eu defendo, não é essa política que a gente vê estampada nos jornais. Nós já tivemos no Rio de Janeiro todos os últimos governadores presos. Todos. Se contarmos acho que são 5 legislaturas de governo presos. Essa política que a gente quer? Não, eu quero ser politicamente incorreto. Eu não quero ficar aqui defendendo bandeira gay para ter uma eleição, para me candidatar a alguma coisa. Não. Eu vou continuar com o meu conceito. Eu vou continuar achando que família tem que ser preservada, que a família é o bem maior que a gente pode ter. A família, o núcleo familiar, ontem eu tive uma relação de perda na família e sabe, aquele momento é que você percebe a importância da família. É que você percebe o quanto um é carinhoso com o outro, o quanto um respeita o outro, o quanto um gosta de tocar no outro. E aí estão querendo nos crucificar por isso. Nos jogar num gueto que não existe. Que nós somos racistas, que nós somos preconceituosos, que nós somos homofóbicos, porque a gente pensa fora da caixinha deles. A gente não pensa nessa mesma caixinha. A gente não fica escutando as mídias, as grandes mídias, e dizendo, agora eu também quero ser assim. Não, eu quero ser como eu sou. E dentro disso tudo que a gente falou aqui... Sim. Todos, né, têm direitos a ser o que quiser ser, a partir do momento que não viole o direito do outro. Eu acho que essas imposições que são muito complicadas. Você impor a sua vontade a alguém, o seu desejo a alguém, que é o que está acontecendo cada vez mais, está trazendo essa violência, está violentando, né, as famílias, as casas, a sociedade. Foi o que você falou. Hoje é difícil essa coisa de cor, né? Hoje em dia já não é mais negro, é preto. Né? Meu marido é preto, não é mais negro, é preto. Então, até a nossa linguagem, tudo que a gente fala, ofende cabelo e sabe, tu não pode falar mais nada porque você tá com preconceito, aquela coisa. É claro que o preto, ele teve a sua luta, e ainda é uma luta diária, constante, de acesso, de condições de trabalho, de acesso às faculdades, porque vem da história da escravidão, e eles continuam nessa guerra, nessa luta. Existe ainda uma grande resistência, mas a maneira com que se milita isso, que é muito complicado, que é uma linha muito fina, né, de você buscar os seus direitos sem violentar o outro, e sem essa coisa de qualquer coisa virar esse extremismo, né? Teve uma brincadeira, acho que há pouco tempo, com um rapaz do Big Brother, que o outro brincou com o negócio de cabelo, que não sei se não tinha penteado, alguma coisa assim. O rapaz se ofendeu de um jeito e aquilo ali virou uma coisa, sabe, estrondosa. E porque tá com preconceito com as cabelos. Não, uma brincadeira. Eu, na minha época, na escola, as pessoas sempre brincavam comigo, neguinha sarará, aquela coisa toda. Sabe, não... tudo é bullying, tudo... Quantas músicas tem que falam disso? Sim, Quantas músicas tem, principalmente do samba, né? Que falam ô negra,
o sarará. Sim. O samba fala disso com poesia e com tranquilidade. Sempre se falou. Então, hoje, aqueles sambas antigos não podem mais ser tocados, porque são sambas preconceituosos. E essa coisa que eu acho ofensiva, né? E chama muito mais atenção para uma coisa que não existe. Agora você vê, o samba não pode tocar, mas o funk que fala de um monte de coisa, uma libertinagem danada, uma pornografia danada, e pode tocar, virar sucesso. Mulher na televisão mostrando a bunda, dançando até lá embaixo, e assim vai. Exatamente. E é isso que é legal. Isso é legal, não, isso pode. É isso que faz sucesso. E isso tá tudo certo. Não, e se você falar contra, você tá contra a voz da comunidade. Se você fala que pô, um funk que fala de sexo, de droga e apologia de traficante, esse é legal. Não é preconceito. Não é preconceito. Agora, um samba de raiz, um samba da antiga, chamando ou crioula, ou mulata assanhada, ou não sei o quê. Isso não pode. Isso está errado. Então, a nossa sociedade está passando por uma fase de transformação tecnológica, mas estão querendo impor algumas coisas por conta dessa grande força tecnológica, por conta dessa grande força midiática, né? Que hoje nós estamos na Europa, você está em Paris, você está em Portugal, está em Lisboa, e as pessoas não sabem que você está em Lisboa, que você está em Paris. Porque você fala com as pessoas do Brasil da mesma maneira, com a mesma facilidade. Quer por chamada de vídeo, quer por chamada de WhatsApp, quer por telefone. Então ninguém sabe que você viajou. Ninguém precisa saber que você saiu do país. Porque a tecnologia permite isso. Então essa coisa fica varrendo e você vê uma forçação de barra através dessas grandes mídias, que quando você fala isso que a gente está falando, vão bater na gente direto. As grandes mídias, com certeza, vão dizer que é um papo de dois preconceituosos. Entendeu? Duas pessoas alienadas. Ora, eu não quero mudar a língua portuguesa. Eu não quero chamar delo, elo. Que isso? Por que eu tenho que mudar também a língua portuguesa para satisfazer essa grande mídia? Eu não posso falar que é ela e nem ele. É dele e dela. Não, é delo, elo e acabou. Eu tive um problema. A coisa de Dia das Mães foi quando? Tem quanto tempo? Tem uns 2 meses atrás, né? 1 mês atrás. No Dia das Mães, na escola do meu filho, que eu escolhi uma escola para ele conservadora, uma escola que eu fui conversar antes de colocar o meu filho pequeno. Eu tenho um filho de 5 anos e um outro de 3. Antes disso, eu fui colocar e fui conversar com a diretora como é que era o modelo da escola. E eu frisei 2 coisas que eu não queria que tivesse na escola, que eu queria colocar meu filho. Uma é a discussão de ideologia de gênero. E a outra é a escola partidarizar discussões. Eu não quero que meu filho trate de eleição de presidente da República de esquerda, de direita. Eu não quero nem que defenda a direita, nem que defenda a esquerda. A escola é para ensinar. Educar, educo eu em casa. Sim. Eu vou dar orientação, eu e a mãe dele vamos dar orientação para onde a gente acha que tem que dar. A escola tem que estar fora disso. A escola tem que ensinar. Tem que dar toda a formação para ele chegar a ser uma pessoa profissionalmente respeitada. E eu dou a educação que eu acho que devo dar, eu e a mãe. E a minha família como um todo. Vamos dar orientação, tanto partidária, política. Então, é aquela história da escola sem partido. Você falar em escola sem partido para essas grandes mídias, você está cometendo um crime. Entendeu? Porque a escola, sim, tem que ter aquele professorzinho esquerdopata ensinando teu filho que o socialismo é que dá certo. Que isso? Por quê? Eu quero que ele continue pensando assim, mas para lá, não para cá. Para ele, não para mim, nem para os meus. E essa discussão aconteceu na escola do meu filho por conta do Dia das Mães. Do Dia das Mães resolveram que não teria mais Dia das Mães na escola. Era Dia da Família. Eu falei, que isso? Eu quero ter o Dia dos Pais agora, quando agosto chegar, apesar de que a gente vai estar num processo meio turbilhonado aí, mais pra frente, mas eu quero ter o Dia dos Pais com meu filho. Então,
Por que não? Dia da família? Tudo bem, dia da família. Aí vieram com a máxima que isso era um desrespeito, era um respeito, aliás, àquela criança que não tem pai, que é aquela criança que não tem mãe. Uhum. Eu até tenho que respeitar isso sim. Agora, é a escola inteira? Se tem uma escola que tem um menino que perdeu o pai traumaticamente, que perdeu a mãe, essa sala de aula tem que se tratar esse assunto. Mas é uma sala, não é a escola. A sala tem que tratar especialmente esse assunto dessa criança, porque ela vai ter isso o dia inteiro no ouvido dela. Semana que vem é dia dos pais, domingo é dia dos pais, domingo é dia das mães. Ela vai ver isso na televisão o tempo inteiro, porque para vender produtos, aqueles que inclusive que fazem a propaganda toda, é dia dos pais e dia das mães. Uhum. O comercial, mesmo naquelas empresas, que eu não vou falar o nome aqui para não dar mole para ninguém, mas tem empresas aí que são defensoras da homofobia, do LGBTQIA+. Mas na hora da propaganda é dia dos pais, é dia das mães para vender o produto deles. Então, eu acho que essas coisas são muito conflituosas entre eles. Eu me aborreci muito com a escola, tenho me aborrecido, fui para reunião, fui com a minha mulher para reunião, conversar com a diretoria, e acho isso um absurdo. A gente tem que ter dia da família, tudo bem que existe o dia da família. Existe o dia da família que você pode levar vovô, vovó, quem você quiser para a escola. É o dia da família. Agora, dia dos pais, dia das mães, acabar com o dia dos pais e dia das mães, não dá. Com certeza, ao invés de tirar o dia dos pais e das mães, por que não agrega mais um dia? Exatamente. O dia da família. Exatamente. Que já existe. Uhum. Se eu não me engano, é 15 de março. É. Eu acho que é isso. Não tenho muita certeza, não. Mas vamos comemorar o dia da família? Muito Sim, importante. sim, eu quero mais é comemorar o dia da família. Com certeza. E, o que eu vejo é que as pessoas, assim, elas acabam ficando desapercebidas, porque existem tantas causas sérias para a mudança social, e a gente fica perdido em coisas que... Eu não digo que são pequenas, que eu sei que quem é homossexual, ele sofre, tem seu sofrimento social, tem as suas barreiras, são causas que eles precisam lutar pelos seus direitos, com certeza, mas é como eu coloquei, sem infringir o direito do outro. Mas eu vejo que existe toda uma engrenagem para que as pessoas fiquem presas nisso e todo o entorno social fique empobrecido. Então, a gente tem enfraquecimento hoje da educação. Evasão escolar gigantesca. A todo o suporte, aparato social que a gente encontrava hoje a nível governamental, estadual, a gente não tem esse suporte. Então, vamos lá. Se eu tinha o suporte da família, eu não tenho mais. Então, eu saio da minha casa e vou procurar esse suporte dentro do Estado. Uma escola pública boa, uma saúde boa, algo que vai me dar estrutura como ser humano, né, um emprego, e eu não tenho, a sociedade vai se tornando cada vez mais fragilizada, né? Com essa era eletrônica, nós estamos criando uma sociedade líquida, uma sociedade que não tem essa relação do toque, do abraço, do convívio com o pai, com a mãe, com o professor, de respeitar um professor, de respeitar uma autoridade. Então, é uma sociedade completamente fragilizada, que luta por coisas que não sabe nem pelo que luta. Mas eu te odeio, eu não gosto de você, porque você falou isso, não sabe nem o que está falando, porque internamente ele não tem essa estrutura, nem psíquica, nem emocional, nem estrutural, para discutir essas demandas. Então, a gente vai ficando uma sociedade completamente frágil, à mercê de governantes que estão rindo e adorando tudo isso, porque eles vão manipulando a sociedade da maneira com que eles querem. O Estado do Rio, ele sofre muito, muito disso, né? De políticas públicas descontinuadas. A gente vê isso nas comunidades, isso é refletido nas nossas comunidades. Você sabe, você sobe a comunidade, você vê as demandas que tem lá, tanta coisa, e por que a gente perde tempo nisso? Por que ficar preso nisso, né? Por que a gente vai tirar os marcos antigos que foram estabelecidos? Se quer um dia a mais, coloca um dia da família e tudo bem para atender toda aquela demanda. Mas fragilizar aquilo que eu acredito é, de fato, ser preconceituoso. É me fragilizar, é fragilizar o meu conceito, aquilo que eu acredito como mulher de Deus, como uma pessoa que acredita na família, nos valores cristãos. E eles estão
cada vez mais tentando tirar esse pilar. Eles enfraquecendo a família, vai virar uma sociedade cada vez mais desordenada, que é o que nós estamos vivendo hoje. Com um aumento muito grande da violência, cada vez mais, a violência doméstica, a violência social, essa coisa da falta do respeito. Hoje, as pessoas não têm mais falta de respeito, não têm mais respeito pelas autoridades. As pessoas se vestem de qualquer jeito, as pessoas querem entrar num fórum de shortinho, as pessoas querem entrar na igreja de decote, as pessoas não têm mais respeito pelos ambientes. Né? Você vê que a gente vai rompendo alguns marcos que são importantes socialmente, que é importante isso para a nossa estrutura como ser humano. Isso norteia, isso normatiza uma sociedade. Daqui a pouco a gente está vivendo uma sociedade completamente desordenada, um matando o outro por nada. É verdade, é verdade. A célula familiar é fundamental para tudo isso. E se a família desagrega, você vê onde vai passar, onde vai parar essa história. Quando você vê uma família desagregada, você tem todo o entorno dela ruim. Quando você foca em destruir essa família, nós vamos ter todo o entorno social ruim. Nós não vamos conseguir avançar em questões simples, meramente do cotidiano, com tranquilidade. Nós vamos estar caminhando para o tráfico, nós vamos estar caminhando para a bandidagem, nós vamos estar caminhando para a corrupção, para prostituição, nós vamos estar caminhando para isso. Quando nós continuarmos, se caminharmos, né, se andarmos junto com a família, pelo fortalecimento da família, pela constituição familiar, a sociedade toda ganha com isso. E eu não consigo entender, a gente até entende, né, porque isso está dito na palavra, né, aonde querem chegar, né? Por que querem chegar aí? Por que fazer isso? Por que agir desta forma? Por que hoje a bandeira mais importante é a bandeira do arco-íris? O arco-íris era tão lindo. O arco-íris é uma coisa tão bonita para se transformar numa bandeira de um movimento excludente. É uma coisa desagradável, é uma coisa que, sabe, eu quero mostrar o arco-íris para o meu filho tranquilamente. Eu quero dizer para ele que o arco-íris é lindo. Eu não quero dizer para ele que o arco-íris é uma bandeira. Não, o arco-íris é um efeito da natureza, é uma coisa natural. E não uma bandeira. Hoje transformaram o arco-íris numa bandeira. Se você tiver alguma coisa com as cores do arco-íris, você vê aquilo que está carregando uma bandeira. O arco-íris, quando a gente vê dentro da Bíblia Sagrada, ela é uma promessa de Deus que Deus jamais destruiria novamente a terra com dilúvio. Né? Quando acaba o dilúvio, Deus mostra ali o arco-íris. Todas essas questões, quer dizer, agora estamos entrando na questão religiosa, né? Que a gente não consegue separar uma coisa da outra, né? Principalmente quando se fala de família. Falar de família é falar de religião, Sim. É falar de Deus, é falar de Cristo, é falar das palavras da Bíblia, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua trajetória, agora não como a Paula do vôlei, a pastora Paula. Sim. Olha, eu aceitei Jesus com 13 anos de idade. Fui convidada um retiro espiritual para uma tia minha. Ligou lá para casa nessa época de carnaval, que minha família brigava muito nessa época, né? Minha mãe desfilava em 5 escolas de samba. Ela tá aqui. E meu pai tinha um ciúme dela danado, Cabrocha. Né? Tinha um corpão, né? Desfilava em 5 escolas de samba e tinha muita briga na minha casa. Então, essa época de carnaval era muito difícil para mim. Eu não queria ficar em casa debaixo daquela guerra. E aí uma tia minha liga, fala assim, olha, eu comprei um ingresso para Paulinho ir pro retiro. Minha mãe que atende o telefone. Aí minha mãe falou assim, Paula, não vai pra esse negócio de crente não, de jeito nenhum, não sei o quê. Só que eu tava na sala e ouvi. Eu falei assim, eu vou sim, em casa que eu não fico. Eu vou para qualquer lugar. Chamado. Qualquer lugar, mas não fico em casa. E aí eu fui para um retiro espiritual e foram 4 dias ouvindo falar de Jesus. Eu nunca tinha tido contato com a igreja evangélica. E 6 horas da manhã era a sós com Deus, 9 horas da manhã o culto no templo, à tarde era seminário e à noite culto novamente. 4 dias ouvindo falar de Jesus e no último dia tinha um pastor argentino pregando e ele pregava dos discípulos na tempestade.
De repente eu comecei a chorar, e saiu uma pessoa do meio do povo, olhou para mim e falou assim, olha, você está aqui porque tu tens uma grande preocupação com a tua família, mas a tua família está na palma das minhas mãos e tenho eu uma grande obra a realizar nela. E aí eu comecei a chorar, mas ainda eu saí um pouquinho do templo para lavar o rosto, tudo, aí quando eu voltei, começou a cantar um hino assim, não há Deus maior, não há, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Aí, de repente, aquele pastor fez o apelo perguntando quem é que quer aceitar Jesus e eu fui uma delas. Ele não precisou nem perguntar a segunda vez. 3 pessoas aceitaram Jesus e uma delas fui eu naquela noite. Voltei para casa e aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, tem uma coisa para te contar. Para cabrocha. Minha mãe estava na casa da minha avó, ali em Niterói. Minha mãe com uma latinha de cerveja na mão, tudo época de carnaval, né? E aí eu falei assim, tem uma coisa para te contar. Ela, conta logo, menina, não sei o quê. Eu falei assim, eu aceitei Jesus. Ela falou, o quê? Você tá maluca? Você acabou de estragar a sua vida. Vão debochar de você no vôlei, vão ficar rindo. Crente aqui em casa, nem pensar. E aí a gente voltou pra casa. Em casa, aquele primeiro amor. Comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia toda. E colocava louvor, ela ia lá e desligava. Colocava louvor, ela ia lá e desligava. E direto. E logo depois eu fui chamada pra esse time em São Paulo. E fui pra seleção brasileira. E aí, quando eu tava na seleção brasileira, eu ligava pra minha mãe e falava assim, mãe, faz um favor pra mim. Vai lá na igreja orar por mim, porque é muito difícil. Aqui é uma guerra danada, é muita luta, não sei o quê. Aí ela falou assim, olha, não vou ficar por esse negócio de igreja não vai ficar me perturbando não. Já falei que eu não gosto desse negócio de crente. Não vou não sei o quê. Aí eu insistia, ligava, mãe, por favor. Ela falou assim, tá bom, vou só dessa vez, mas não vai ficar me perturbando não. Aí ela foi uma vez, foi 2 vezes, 3 vezes. A terceira vez, 4ª vez, ela já estava lá na frente. Pastor, que negócio é esse de Jesus? Que negócio é esse de Espírito Santo? Que história é essa? Quero saber mais. Daqui a pouco ela estava sendo batizada no Espírito Santo e estava descendo as águas antes de mim. Né? E aí a minha mãe se converte, né? Começa a caminhada, porque assim, a conversão na realidade é algo diário. Né? Foi um processo difícil para minha mãe, até mesmo na época do batismo, que falava assim, essa aí não tem cara de crente não vamos batizar não, ficava aquela luta, ainda mais antigamente, né? Mas batizaram a minha mãe desceu as águas, aí gradativamente foi largando a bebida, parou de desfilar, Deus foi fazendo uma obra em toda a minha parentela, muitas tias minhas aceitaram Jesus, tias que tinham um terreiro mesmo, macumba, essa religião, né, de descendência africana, né? Então tinha isso, né, na minha parentela, na minha família. Muitas aceitaram Jesus, viraram pastores, missionários. Deus foi fazendo a obra na minha vida. Fui para morar em São Paulo, né, fiz parte de uma igreja lá e aos 23 anos eu decidi fazer bacharel em teologia. Comecei a estudar porque Deus ele me tocou de uma forma assim que eu sempre tive muita curiosidade pelo conhecimento. Conhecimento me fascina. Sempre fui uma pessoa que eu gostava de ler, gosto de ler, de estudar. E aí fiz bacharel em teologia 4 anos. Aos 28 anos eu fui consagrado ao ministério pastoral no estado de São Paulo. Eu dirigi uma igreja lá durante 2 anos, mesmo jogando na correria toda. E comecei também a pregar a palavra. Então as pessoas me convidavam muito, ainda me convidam até o dia de hoje para pregar a palavra de Deus. E aí estou firme até os dias de hoje. Né? Meu pai aceitou Jesus dentro de um processo muito difícil, doloroso. Meu pai, antes de partir para a glória, ele já estava no leito, né, com câncer, ele aceita Jesus também. Então, Deus, ele foi fazendo a obra na minha família. Eu creio que daqui a pouco meu irmão, meus sobrinhos estão todos aí na presença de Deus. E eu sirvo ao Senhor já há alguns anos, Milton, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa vivência, essa experiência, eu não vou contar a minha aqui, mas eu já tive uma vivência muito grande sobre isso, por isso. E como eu falei, esse parente que eu sepultei essa semana, era um tio muito querido, o tio Joel. E o tio Joel é o cara que eu conheci que mais pautava a vida dele na palavra. Eu fiz até uma postagem para ele
em que eu disse dos momentos, né? Eu vivia muito com meu primo, meus primos, né? Mas principalmente com meu primo que é pastor também, Sérgio. Eu convivia muito com ele naquela época de moleque, né? Então meu tio me deu muito esculacho, muita bronca. Eu tomei muita reprimenda dele, do meu tio, que eu vivia na casa da minha tia Marli e do meu tio Joel. Mas a reprimenda dele sempre vinha, depois da reprimenda, eu tinha que ouvir um versículo bíblico. Vinha junto com a palavra. Ele dava a reprimenda, você não devia ter feito isso, parará, olha aqui, o que está escrito na Bíblia? Aí pegava um versículo lá da Bíblia que tinha a ver com a coisa que ele estava repreendendo. Então ele não tinha uma repreensão só de brigar com você, chamar a sua atenção, não. Ele vinha, ele trazia junto a palavra. E no sepultamento dele foi muito dito isso, aí eu vi um neto dele dando um testemunho, né? E falando exatamente dessas coisas, quer dizer, do tio Joel, do meu tio Joel, do vô Joel dele, né? Falando exatamente essa situação da opção dele por Deus, pela vida dele com Deus, a vida dele em Cristo. A ação de graça que fizeram para ele na igreja dele foi exatamente mostrando a vida dele. Ele nunca foi pastor, nunca. Mas ele sempre encerrava os cultos. Então brincavam, os pastores lá brincavam, que às vezes o culto ia até mais tarde um pouquinho, até 9h30, aí chegava assim, agora eu vou chamar o pastor, o irmão Joel aqui para fazer o encerramento do culto. Aí nego, meu Deus do céu, esse culto não vai acabar hoje. Porque ele sempre tinha uma palavra longa, tinha uma orientação longa. Então sempre foi uma pessoa muito pautada. Minha família, minha avózinha, nos últimos momentos dela, morreu com 99 anos de idade, viveu muito. Meu tio também estava com 91 agora, quando faleceu. Eu no leito dele com a minha esposa, a gente cantava os louvores, os cânticos, né, que cantavam na escolinha dominical. Minha avó adorava cantar os cânticos da escolinha dominical. Então, tem muita coisa na nossa vida, né? Eu me afastei da igreja, fui para o mundo, me afastei, né? E depois tomei uns... Eu me emociono. Tomei uns catiripapo e voltei, né? Tive que voltar e levado até pela minha esposa, que me levou de volta ao convívio de Jesus, ao convívio de Deus. Já tem alguns anos, muitos anos, mas eu tive afastado e Deus me colocou de volta no caminho. E hoje a gente também tem uma vida dedicada à palavra, dedicada a Deus. Eu sou missionário hoje da minha igreja e tenho um trabalho a seguir, né? Um trabalho a construir, um trabalho, uma determinação, uma missão dada pela minha igreja. E a gente está aqui exatamente nesse trabalho de misturar a minha vida de empresarial, quer dizer, porque eu vivo das minhas empresas, eu me sustento das minhas empresas, mas tem que abrir parte da minha vida para essa missão. Sim. Então a gente está aqui nessa missão, a gente está construindo essa missão com essas alianças maravilhosas, com a Paula, com diversas outras pessoas que a gente tem a oportunidade de caminhar. E eu acho que isso, quando a gente leva isso para dentro da nossa casa, eu ouvi ontem uma palavra dizendo o seguinte: você não pode permitir, olha como é que é forte, você não pode permitir que os seus se afastem de Deus. Você tem a obrigação de fazer com que os seus sigam a Deus. Isso é uma missão que você tem junto à sua família, junto à sua esposa, junto a seus filhos, junto à sua irmã, junto a seu irmão. Graças a Deus, a minha família, todos. Meu pai, que era católico, hoje aceitou Jesus, hoje ele segue a mesma religião, frequenta a igreja com toda a dificuldade do Parkinson que ele tem, frequenta a igreja com a minha irmã, vai aos cultos com a minha irmã, meus sobrinhos, todos hoje se entregaram a palavra, se entregar a Jesus. E isso é uma satisfação para a gente, né, Paula? A gente, quando vê, quer dizer, que as coisas estão caminhando para o lado bom, eu não tenho nada contra ninguém, eu tenho a favor do meu, eu tenho a favor do meu ser, eu tenho a favor da minha orientação, eu tenho a favor da minha direção.
Se alguém vai discordar disso, como você falou que a sua mãe citou, né? Chamou a sua atenção que você não ia jogar vôlei, iam te discriminar no vôlei. Paciência. Paciência, é isso que eu quero. Eu quero vôlei, mas eu quero Jesus. Uhum. Eu quero vôlei com Jesus. Eu tenho um filho de um amigo que compete de carro, corrida de carro. E ele não conseguiu subir porque o patrocínio dele era da Universidade Mackenzie. Uhum. E ele... Como é que era a frase? Eu esqueci a frase. Ele usava uma frase, Jesus salva, em inglês, Jesus save. Uhum. Então ele tinha essa frase em todos os carros dele. E isso criou dificuldade para ele. Ele não conseguiu chegar mais em cima por conta disso. Uhum. Porque ele tinha essa frase, ele levava essa frase dentro no macacão de piloto e no carro de corrida. Isso foi uma barreira para ele. Até hoje ele compete, ele continua correndo, mas corre e sempre foi um brilhante corredor. Um corredor de primeira. Mas isso realmente é um preconceito. Sim. Isso, nós sofremos um preconceito e somos acusados de preconceituosos. Uhum. Nós vemos as nossas igrejas sendo tratadas como ignorantes. Pessoa que é evangélico é burro, é idiota, tudo de ruim é um evangélico. Aí o evangélico é que é preconceituoso porque não comunga com outras ideias, comunga com a ideia dele, como todas as outras religiões. Como não é diferente de nenhuma outra religião. É triste a gente falar dessas coisas, mas é verdade. O preconceito na nossa sociedade, o que sua mãe te alertou no início da sua aceitação de Jesus, novinha ainda, 14 anos de idade, 13 anos de idade, ela estava correta. Eu passei por muita dificuldade, né, no vôlei por ser crente. Existia, sim, uma discriminação, um deboche, muitos técnicos, né, alguns clubes não me contrataram por eu ser crente. Então, eu passei por um período muito difícil mesmo. Mas em nenhum momento eu parei de falar de Jesus. Eu reunia as meninas no meu quarto, pregava a palavra. Algumas aceitaram Jesus, outras hoje são pastores, inclusive uma amiga minha, Fabiola, que é levantadora, foi levantadora da Seleção Brasileira há muito tempo, agora está indo para a Europa, né? Está indo jogar na Polônia as últimas 2 temporadas. Então, assim, muitos ouviram falar de Jesus. Eu não desisti de Cristo por causa de toda a resistência e preconceito que eu vivi. Eu fui aprendendo a ter em Cristo essa força. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E se a gente está em Cristo, lendo a palavra, meditando, ele vai nos fortalecendo para vencer esses desafios com sabedoria. É claro que a gente vai encontrando a nossa medida dentro de qualquer lugar onde Deus nos coloque, para que a gente também não seja inconveniente, nem imponha a nossa vontade ao outro, que eu acho isso horrível. Mas a nossa vida, ela é um testemunho vivo. Ela é transparente. A nossa vida, se a gente tem de fato uma vida com Cristo, ela fala por si. Né? O nosso modo de falar, nosso jeito de ser, o nosso caráter, conduta. E aí sim a gente vem com a palavra de Deus. Mas eu passei por esse período assim, de preconceito muito grande. Eu acho importante a gente enfatizar, Milton, porque a Bíblia ela diz algo muito, muito sério. A palavra de Deus diz o seguinte, que se nós esperarmos de Deus somente nessa terra, nós somos homens pobres e miseráveis. E nós vivemos uma sociedade na qual o coração do homem está preso nas coisas mundanas, terrenas. Não é errado você lutar pelas suas coisas, lutar pelo crescimento. O problema é quando o seu coração só está nisso, e é isso. E a Bíblia diz o seguinte, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, quando hoje um empresário ele vai à falência, a primeira coisa que ele faz é matar a família e se matar. Porque o coração dele está nisso. Ele entra num processo muito grande de depressivo, né? Ele não entende que nós somos seres temporais. A Bíblia diz que nós somos como a erva, que cedo passa, daqui a pouco vai. Então, nós precisamos aprender a estar nessa terra andando com sabedoria, desfrutar das coisas, mas sem isso estar no nosso coração. Porque aí nós vamos nos tornando corruptos, intransigentes, levianos. A gente não se importa realmente com o outro. A gente começa a enganar o próximo. Então, nosso coração não pode estar nas coisas dessa terra. Né? Lutar, sim, para ter nossas coisas, mas não com o coração preso nisso,
Porque aí sim nós somos homens pobres e miseráveis. Quando você morrer, você vai conseguir levar suas coisas? Nadinha, né? Caixão não tem gaveta. Não, nem corpo, né? Porque tudo dissolve, depois já pega os ossos e joga não sei aonde. Por isso que eu falei, quero ser cremada. Joga lá logo, já foi, joga no mar. Eu tive essa conversa aqui maravilhosa com essa pessoa maravilhosa, pastora Paula, jogadora Paula, Paula do vôlei. Paula, agora eu queria a última parte da Paula pra gente encerrar. Eu queria um louvor. Louvor, eu posso chamar uma pessoa que louva muito? Minha mamãe. Pode Posso, chamar, porque pode chamar. o último podcast, né, ela cantou, porque assim, aquilo que tanto que ela me perseguia por ouvir o louvor, hoje é o chamado dela. Eu prego e ela canta nas igrejas. Então, gostaria de convidar aqui minha mamãe, minha parceira, missionária Zeni. Por favor, pode, missionária, vem por aqui. favor. Só pra gente encerrar o programa, ouvindo um louvor. Oh, que prazer, deputado. Prazer Posso falar meu. deputado pré? Pode. Não, Pré, deputado, pré. eu ainda tenho o título, já deputado fui, ainda já tem, tive. Então, muito Já prazer, tive um mandato, muito ainda sou simpático, deputado. Querido. Obrigado, Estava obrigado. assistindo dali. Obrigado. E é Fluminense, né? Tricolor de coração. Meu neto joga no Fluminense. Oh, que lateral bênção. sub-20. Vou louvar, tá? Que a hora, bom. o relógio não espera, não é? Então, posso louvar. Fui surpreendida Por agora. favor, pela sua filha, né? Pois é. Ai, meu Deus. Que a senhora quiser. Tenho uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Nestes dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, mas Deus ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não se desesperem. Obrigado. Não, fica aqui mais um pouquinho com a gente. Fica aqui mais um pouquinho. Vocês acabaram de ouvir o louvor, encerrando a minha entrevista, o meu podcast de hoje, com a Paula do vôlei, a pastora Paula, a cantora Paula, a mulher Paula. E depois desse louvor, a emoção toma conta. Depois dessas palavras, depois desse debate, a emoção toma conta, eu não consigo me despir dela. E não quero também, porque a emoção está em Cristo. E o encerramento é uma coisa que tem um padrão aqui para encerrar, mas esse eu não vou encerrar dentro do padrão, não. Eu vou dizer que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe a nossa vida. Fica com Deus. É desse jeito.